Oi, galerinha. Bom, a aula de hoje, esse vídeo, nós vamos tratar sobre dissertação. Dissertação voltada para o Enem. Nós sabemos que a dissertação do Enem, ela é um gênero textual escolar. Então, ela tem uma estrutura específica própria para o Enem. Nada mais óbvio do que trabalharmos nesse período o tema coronavírus, como um tema de dissertação, certo? Então, vou fazer uns comentários com vocês. Como trabalhar uma redação sobre o coronavírus? Como que isso pode ser feito? O que abordar? Então, primeiro, vamos fazer uns lembretes aí. Nós precisamos ficar espertos com a estrutura da dissertação, não é mesmo? Então, vamos fazer, no mínimo, 4 parágrafos, no máximo 5 parágrafos, ok? Ah, professora, mas não podia ser 3 parágrafos? Introdução, desenvolvimento e argumentação. Uma dissertação com 3 parágrafos é pobre, tá? Porque o desenvolvimento você tem que gastar no mínimo 2 parágrafos, ok? Além da estrutura, você tem que seguir as normas de cada parágrafo. Então, no primeiro parágrafo, obrigatoriamente tem que ter 2 coisas. A apresentação do tema e a sua tese. Então, você tem que apresentar o tema que vai ser trabalhado e você já tem que colocar o que você pensa sobre esse tema, ou seja, a sua tese, certo? Então, vamos lá. Se o tema fosse coronavírus, primeiro, pessoal, não dá para escrever sem saber do que a gente está falando. Isso se chama argumentação. Isso se chama repertório. Se você não tiver repertório, não adianta você tentar fazer uma redação sobre o tema. Então, a primeira coisa, vamos ler, vamos ficar cientes do que está acontecendo, para depois passar para o papel. Então, nós vamos trabalhar aqui com 2 exemplos de dissertação sobre o coronavírus e dentro desses exemplos eu vou explicando para vocês. Não tem título. Por que não tem título? Porque a redação, a dissertação do Enem, não é obrigatório o título. E eu falo para os meus alunos evitar colocar o título, porque colocar título precisa de tempo, você precisa pensar num título adequado e não vale nota. Nenhum dos 5 critérios vai te dar nota porque você colocou um título legal, certo? Mas vai tirar nota se você colocar um título com erro ortográfico, com erro de pontuação. E aí você ainda vai perder nota e vai perder tempo. E tempo a gente não pode perder na prova do Enem. Então, sem título, beleza? Então, a gente parte para o primeiro parágrafo. O primeiro parágrafo, nós vamos apresentar nosso tema e a nossa tese. Tudo bem, o tema é coronavírus. A nossa tese é que é uma pandemia e que alguma coisa precisa ser feita. Beleza, mas eu não posso colocar só assim. Então, eu tenho que encontrar uma maneira de apresentar esse meu tema de uma forma diferente, de uma forma interessante. Você pode apenas conceituar e direto no assunto dizer o que é o coronavírus, ou você pode fazer uma introdução histórica, uma alusão histórica. Você pode pegar uma série que fale sobre vírus, sobre epidemia e começar a sua redação. Na Netflix tem várias séries, vários filmes que estão assim no auge agora. É pandemia, é vírus, endemia. Por quê? Porque vai trazer um conteúdo aí para você fazer essa analogia, essa comparação. Neste exemplo aqui, o aluno começou. Após a Primeira Guerra Mundial, em 1918, o vírus influenza sofreu uma mutação genética e provocou uma pandemia que se espalhou de maneira célere ao redor do globo. E aí você pensa, mas ele está falando da influenza, do vírus influenza. Sim, porque ele está fazendo uma analogia e aqui ele começa de forma análoga. É muito bom esse tipo aqui de conectivo. O que ele quis dizer com de forma análoga? Fazendo uma comparação da mesma forma, do mesmo jeito, está acontecendo da mesma forma. E aí ele entra com o assunto dizendo que na China, um novo vírus denominado
sofreu uma modificação, né? Porque a gente sabe que esse vírus não é novo, por isso que é novo coronavírus, porque ele já existia, certo? Aí ele apresentou o assunto dele. Quer dizer, qualquer pessoa que pega essa redação para ler, até aqui, através dos continentes, a pessoa já vai ter identificado o assunto, beleza? E aí ele entra com a tese. Tal situação torna-se uma problemática grave, uma vez que o vírus possui alto índice de contágio e oferece emergência na saúde global. Então, a tese dele é que é realmente uma pandemia, que é grave, tá? Ele vê como uma situação grave, ele não vê como uma gripezinha, tá? Então, a tese que ele vai defender durante a redação é essa, tá? E aí ele começa a dar uma pincelada, uma leve pincelada na intervenção, na conclusão, quando ele diz: desse modo, a situação se torna ainda mais grave, seja pela omissão governamental de alguns países, seja pela negligência comportamental da sociedade. Aqui ele continua com a tese dele, dizendo que a situação é grave e que o governo e a sociedade estão deixando a desejar, e aí ele já deixa uma pincelada lá para a intervenção. Porque se ele colocou aqui o governo e a sociedade como problema, ele vai ter que resolver esse problema lá na intervenção, ok? Gente, comecem a utilizar esses conectivos de forma análoga, tal situação, para fazer a retomada, desse modo, tá? Interessante. Aí nós vamos para o primeiro parágrafo do desenvolvimento, a argumentação. Então, ele diz o seguinte: mormente, é importante destacar como as nações devem agir rapidamente contra a disseminação do vírus. E ele entra aqui com um argumento de autoridade, ou seja, não é ele que está falando, são dados da OMS. Detalhe, todas as vezes que vocês colocarem o nome de uma organização, de uma empresa que tenha sigla, você coloca o nome por completo e entre parênteses a sigla. A primeira vez que você for escrever. Se por um acaso você for repetir, aí você já pode usar somente a sigla, ok? Então, aqui ele traz dados da Organização Mundial de Saúde. Isso se chama argumento de autoridade. Não é ele quem está falando, ok? E aí ele faz mais alguns comentários, que consequentemente o número de infectados e mortes aumentou e sobrecarregou o sistema de saúde. Então ele já está falando da problemática aqui, que além da própria doença, o outro problema é o sistema de saúde que não está comportando. Aí ele vai para o segundo parágrafo de argumentação. E vamos começar em segundo lugar, tá? Por que ele teve que usar aqui em segundo lugar? Por que ele teve que usar aqui mormente? Por que ele usou aqui no início, ele usou aqui desse modo? Porque nós precisamos a utilização destes marcadores, desses conectivos, certo? Eu não posso simplesmente começar, segundo o filósofo São Tomás de Aquino, não. Eu preciso fazer uma introdução. Então, como ele já havia citado aqui, que é importante destacar que as ações precisam agir rapidamente, era uma das ações, aí ele vem. Em segundo lugar, ele poderia dizer, além disso, tá? Ou ele poderia ter começado aqui, ó, vale destacar também, tá? Que a displicência do corpo social coloca em risco toda a saúde global, ou seja, ele está se referindo ao que ele disse lá em cima, que a sociedade também não está colaborando. E aí ele vem com um argumento, uma citação, certo? Do filósofo. Outro tipo de argumentação também, argumentação de autoridade também. Mas lá eram dados da OMS, eram estatísticas. Aqui ele vem com uma citação, certo? São Tomás de Aquino diz que um problema social grave só pode ser solucionado através de ações humanas desencadeadas pela mobilização ao próximo. Então ele pegou uma citação, colocou aqui de uma forma indireta e ele vai fazer a conexão dessa situação com a situação presente, certo? Então, gente, não coloquem assim. São Tomás de Aquino dizia, não. São Tomás de Aquino falava, não. Quando você for utilizar um autor, um filósofo, um poeta,
Você diz segundo o filósofo, segundo o pensamento do autor, conforme as ideias, consoante as ideias mencionadas pelo filósofo, certo? Bom, e aí ele faz aqui, ele usa uma conjunção aqui adversativa, né? Mas, porém, todavia, contudo. Contudo, isso não se torna realidade, uma vez que a população promove estereótipos sobre a questão e nega tomar medidas preventivas. Então, ele vem dizer que a frase dita pelo São Tomás de Aquino não está sendo utilizada agora na sociedade, certo? Paralelamente a isso, a outro marcador, outro conectivo, a mídia ajuda no compartilhamento de notícias falsas. Então, outro problema. Certo? Então, ele vem elencando aí todos os problemas trazidos com o coronavírus, certo? E aí ele vai partir para a conclusão, que nós chamamos na dissertação de intervenção social. Como o próprio nome já diz, você precisa fazer uma intervenção, você precisa deixar claro aqui que tem solução. Já corrigi muitas redações que os alunos colocam assim, mas não adianta, porque isso vai continuar assim mesmo, não tem nada que se possa fazer. A pessoa coloca toda a sua argumentação por água abaixo quando ela diz isso, tá? Sobre a intervenção social, eu quero fazer uma observação. Você tem que usar agentes para resolver a situação. E não adianta fugir. Tá? Tem que aparecer os agentes e tem que aparecer o que esses agentes irão fazer para resolver a situação. E também é recomendável que você use esses agentes por ordem hierárquica. Como assim? Aí eu quero colocar a escola, a mídia e o governo. Então você vai seguir a ordem. Você vai colocar o governo, a mídia, a escola, certo? A sociedade. Você vai colocar o governo, os ministérios, a mídia, as escolas, as ONGs, as empresas. Tudo isso pode ser agente para resolver os problemas, certo? Então, aqui, o jeito mais tradicional de se começar a conclusão é o portanto. A UFO, inclusive, ela recomenda que se inicie a conclusão das redações com portanto. Tá? Mas você pode usar também mediante o que foi citado acima, diante dos fatos expostos, você pode ir variando. Mas, na dúvida, o portanto cumpre o papel de conjunção conclusiva. Então, portanto, são necessárias medidas para mitigar a situação atual. Gente, isso aqui dá para você usar em quase todos os tipos de texto. Tá? Você pega isso aqui para usar em todas as suas redações. Tá, gostei. Então, é assim que eu vou começar a minha conclusão, certo? Para tanto, o governo federal de cada país deve seguir os protocolos de saúde. Então, o governo federal, você pode usar em quase todas as intervenções. Tá? E aí você diz o que o governo tem que fazer. Seguir os protocolos, reduzir o número de casos. E isso deve ser feito como? Por meio de verbas governamentais investidas na infraestrutura de hospitais e pesquisas científicas, a fim de encontrar uma vacina. Então, ele falou o que o governo tem que fazer, ele falou que o governo precisa investir e ele falou para que ele precisa, por que ele precisa. Então, não adianta só você colocar assim, o governo federal precisa tomar atitudes. Quais, meu amor? Que atitudes, tá? Ademais, porque ele vai colocar outro órgão, a Organização Mundial da Saúde deve promover em nível mundial palestras educacionais por meio de um ambiente virtual. Como nós não podemos nos reunir, como não dá para reunir a população, vamos usar o ambiente virtual. Então, ele colocou a agente, que é a Organização Mundial da Saúde. O que ela tem que fazer? Promover essas palestras educacionais. Como? Utilizando o ambiente virtual, tá? Cursos que deverão ser gratuitos com médicos que informem aos internautas como agir nesse momento, certo? Para quê? Com a finalidade de diminuir o percentual de casos e proporcionar a consciência coletiva, certo? Assim, talvez o problema possa ser solucionado e a pandemia atual possa ser estagnada, desculpa. Ok? Então, aqui ele usou o governo federal, ele usou a Organização Mundial de Saúde,
né? Tem a mídia aí, porque a Organização Mundial de Saúde vai utilizar a mídia, certo? E pronto, uma intervenção social perfeita. Nossa, mas é só isso, então? Nós não conseguimos achar algo original para terminar com essa crise. Nós não temos ainda a descoberta. Não tem um jeito assim mágico, né? Então a gente tem que usar o que já tem, o que as pessoas estão fazendo, mas detalhe, não é para falar assim, o governo já está fazendo. Não. Na intervenção você tem que usar o que ele deveria fazer. Tá? Essas medidas são necessárias, então o governo deve investir em políticas públicas, a mídia precisa fazer seu trabalho, incentivando as pessoas a buscarem conhecimento, as palestras devem ser repassadas para todas as escolas, certo? Ok. O modelo 2, tá? Nós temos aqui também sobre o mesmo tema. O aluno começa na sua introdução com uma frase de um livro. Então, uma das frases mais impactantes do livro, A Peste, a estupidez insiste sempre. E aí ele diz, ele tem que trazer essa frase para a atual situação, certo? Pessoal, não justifica você fazer uma citação de uma série, de um livro, de uma frase, de um filósofo e não elencar, tá? Fazer o link dessa frase com a situação atual. Então, ele diz que nessa obra, o autor cria o cenário de uma peste que, associada ao avanço das ideias nazistas, matou boa parte da população. Na atualidade, na contemporaneidade, nos tempos odiernamente, o vírus Covid-19 assola o mundo, matando também muitas pessoas. Ele apresentou o tema dele. Apresentou o tema, começando falando do livro A Peste e trazendo para a atualidade. Certo? Aí vamos para a tese. Semelhante à peste de Cumus, tá? De forma análoga, na outra usamos de forma análoga, aqui já usamos semelhante. A propagação do vírus coloca em debate a importância de um projeto coletivo para a sociedade. Então, a tese dele é: precisamos de um projeto coletivo para a sociedade. Ok? Para iniciar, ele usa um conectivo, primeiramente, certo? Primeiramente, destaca-se que a contenção do vírus só é possível se todas as pessoas e nações assumirem um compromisso com a coletividade. Ele fez aqui um tópico frasal, ou seja, aqui ele colocou tudo que ele vai querer dissertar abaixo, tudo que ele vai explorar, certo? Então, nesse sentido, mais uma vez aqui o uso de um conectivo, de um marcador, tal esforço se mostra como um grande desafio. É marcada por relações individualistas e fragmentadas. Se eu uso relações individualistas, relações fragmentadas, se eu falo de algo líquido na sociedade, já me vem à cabeça Zygmunt Bauman, que fala da modernidade líquida. Aqui, eu, pessoalmente, eu não gostei porque ele colocou assim, como ressalta Bauman em sua sociologia. Tudo bem, eu sei quem é Bauman, mas eu teria colocado, como ressalta Zygmunt Bauman, sociólogo polonês, contemporâneo, eu daria mais uma informaçãozinha, tá? Mas como Bauman está sendo muito conhecido, aqui já dá para fazer essa referência também, certo? E aí, isso pode ser observado no descumprimento da principal medida de profilaxia, distanciamento social. Parte da população e até a liderança máxima do país não estão evitando aglomerações. Então, ele usa o Bauman aqui, mas ele faz uma ideia, ele traz uma ideia aqui interessante. Não é o fato agora de ficar juntos, é o fato de pensar no todo. E pensar no todo significa ficar sozinho agora, ficar isolado. Muito interessante esse pensamento, certo? Ele fundamenta a partir de argumento de autoridade e exemplos concretos da realidade social. Então, Bauman fala sobre isso e está acontecendo isso agora na atualidade, certo? No segundo parágrafo de argumentação, ele diz em segunda análise, então lá ele colocou em segundo lugar
aqui ele já colocou em segunda análise. Será necessário elaborar novas regras de convívio social. Na perspectiva sociológica de Emile Durkheim, aqui ele vai citar outro filósofo, podemos considerar que o avanço do coronavírus é uma anomia, porquanto contribui para a desintegração social e os diversos conflitos. E aí ele vem falar tudo que pode vir a acontecer, a crise econômica, o desemprego, a inflação, o instinto de conservação da vida. Né? Quando a gente assiste algumas séries aí, esse instinto de conservação da vida, o ser humano perde totalmente a lógica, né? No The Walking Dead, na invasão dos zumbis, as pessoas se matavam, as pessoas ficavam desesperadas em busca de comida. É assim, no ensaio sobre a cegueira, livro e filme famoso, né, do Saramago, o livro de Saramago, ele mostra como o ser humano se comporta numa situação de desespero. Tá? Então, isso pode ser colocado aí também como argumentação. Contudo, se o processo de combate ao vírus é coletivo, a sociedade precisa estabelecer as atitudes de solidariedade, né? Então, aqui ele vem reforçando. Então, ele fundamenta novamente a partir do argumento de autoridade, Emile Durkheim, certo? E aí nós vamos para a intervenção. Portanto, aqui também usou portanto, para que a realidade não imite a ficção. Então, lá na tese dele, ele disse que na obra do livro A Peste, né, produzida no contexto da Segunda Guerra Mundial, a estupidez insiste sempre. Aí ele retoma aqui, isso é muito bom, gente, esse recurso, de retomar o que foi dito na introdução, de retomar o que foi dito na tese, ok? Então, é necessário que os indivíduos exerçam empatia como forma de fortalecer os laços de solidariedade. Ademais, o Estado necessita ser o exemplo, procurando conscientizar a população sobre medidas de prevenção, para que os impactos possam ser minimizados e as vidas preservadas. Então, aqui ele utiliza como intervenção social o Estado, tá? Particularmente, eu não gosto de uma intervenção social com apenas um agente, tá? Só o Estado ficar por conta de resolver tudo. Precisaria aqui colocar a função da mídia, precisaria colocar a função das escolas, a função das faculdades, das universidades, das ONGs, certo? Então, está aí, né? Ano de Enem, precisamos nos preparar. Dissertação a gente só aprende fazendo, tá? Esse tema de coronavírus talvez não seja o tema escolhido para o Enem, mas pode ser um tema semelhante, pode ser um tema que você precise fazer essas comparações, essas analogias, um tema que você tenha que voltar, fazer uma alusão histórica para entender a situação atual. Isso tudo é muito importante. Ok? Muito obrigada, até mais.